No último meio século, testemunhamos a normalização de certos pecados. Como isso ocorre, o profeta Isaías, embora não usasse o termo normalização apropriadamente, descreveu o processo nessas palavras. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Chame o mal de bem e o bem de mal por tempo suficiente e as pessoas começam a acreditar. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O textuário vai nos dizer assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática vai nos dizer assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe, baseada nessa lição de hoje, é Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Os objetivos, toda lição tem um objetivo, um foco, né, a seguir. Primeiro é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, é muito importante. Você assistiu esse vídeo? Curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você está ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E outra coisa, esses slides que vocês estão vendo aqui na TV, estará disponível o link aí embaixo para você baixar e poder usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Subtópico 1, definição de pecado. Por que entender e o que isso importa entender sobre o pecado? Quando entendemos a definição de pecado, podemos então entender melhor o seu efeito em nossas vidas. O termo amartia deriva do grego, que significa errar o alvo. Isso todos nós aprendemos. A amartia é mais frequentemente associado à tragédia grega, mas também é usado na teologia cristã por causa do seu uso na Septuaginta e no Novo Testamento. No hebraico, a palavra é shatar, e é equivalente ao amatia em grego, que significa também errar. O pecado faz parte da nossa vida porque somos humanos. A Bíblia nos dá uma definição clara de pecado e muitos exemplos para aprender, mas também aprendemos como podemos ser salvos do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus. Quais são os pecados listados na Bíblia? O que é pecado? É a grande pergunta. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Como João escreve que todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Pecado é iniquidade. Somos todos pecadores, mesmo aqueles que foram salvos, como Paulo diz, que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é eterno, vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é quando não entendemos, não atendemos, melhor dizer, ao padrão de Deus. Agostinho,
Ele definia o pecado como uma palavra, ação ou desejo em oposição à lei eterna de Deus. O pecado é ir contra Deus e seus caminhos perfeitos. Talvez mais frequentemente pensemos no pecado como um erro ou uma transgressão da lei de Deus. O pecado inclui o fracasso em fazer o que é certo, mas o pecado também ofende as pessoas. É violento, é o desamor para com as outras pessoas e, em última análise, rebelião contra Deus. Além disso, a Bíblia ensina que o pecado envolve uma condição na qual o coração está corrompido e inclinado para o mal. Subtópico 2. A universalidade do pecado. Infelizmente, desde o nascimento, o pecado faz parte de quem somos. Como lemos nos Salmos, nascemos neste mundo com a natureza pecaminosa que todas as pessoas têm. Acompanhe comigo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. O judeu que tem a lei peca conhecendo a lei, e o gentio sem a lei peca contra a lei. Moral escrita em seus corações. A moral está escrita em nossos corações. Todos são culpados do pecado, tanto por causa do pecado adâmico, que ele transmitiu a toda a humanidade, quanto por seus erros próprios. Ninguém pode escapar da consequência do pecado, senão pela fé em Cristo, que justifica todos que o aceitam. Somente Cristo justifica o pecador, porque a graça baseada em sua vida e morte justas é mais forte do que o pecado. Subtópico 3, corrupção total. A iniquidade é por causa do pecado de Adão. Há algo distorcido em nós inerentemente. Estamos inclinados para o mal e não para o bem. Como seres humanos, estamos em um estado pecaminoso. É por isso que comumente caímos em tentação. Podemos nos esforçar o quanto quisermos, o dia todo, mas não podemos nos deter da nossa natureza pecaminosa e não temos ferramentas por conta própria para lutar contra ela. Mais do que apenas ter uma natureza quebrada e distorcida dentro de nós, a transgressão é o pecado que é um produto da nossa iniquidade. Transgressão é quando sabemos o certo e o errado e escolhemos o errado. Não só escolhemos errado, como é intencional. Quando desconsideramos a autoridade e fazemos o nosso caminho, é intencional e uma transgressão. Ao olhar para muitos personagens ao longo das escrituras, podemos perceber que mesmo aqueles que perseguiram a Deus e foram elogiados por sua fé, que estão lá na galeria da fé, ficaram aquém. Felizmente temos esperança. Não podemos fazer nada sobre a natureza pecaminosa que temos, mas sabemos que através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, temos redenção. A sinopse da lição 1, do tópico 1, diz: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido. Tópico 2, as teologias modernas. Subtópico 1, teologia do pecado social. O comentarista da nossa lição, ele diz que essa tese do pecado social remonta ao Concílio dos Católicos de Medellín, de 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza e a injustiça e a desigualdade. Um dos desenvolvimentos seminais da teologia católica romana desde o Concílio do Vaticano II tem sido uma compreensão crescente da realidade do pecado social. Os bispos da América Latina identificaram a pobreza sistêmica ao seu redor como uma situação de pecado e pediram uma opção preferencial pelos pobres,
como necessária para a conversão de pessoal e eclesial. O pecado social aplica-se a toda ação contra a justiça no relacionamento interpessoal cometida pelo indivíduo contra a comunidade ou pela comunidade contra o indivíduo. Os defensores dessa teologia social ou estrutural, em resumo, defendem que se uma pessoa assalta e mata outra, ela é que é a vítima. Ela cometeu tal pecado por culpa do sistema social em que ela vive. Isso não te soa muito familiar? Pecado social ou pecado estrutural são termos legítimos, mas não devem ser interpretados como negação da responsabilidade pessoal, porque muitos ricos também roubam. É o proceder do acúmulo de pecados pessoais, é uma questão de mal moral, fruto de muitos pecados, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe cada um dos seus pecados. Não há uma definição efetiva e padrão de pecado social, até o mesmo que interprete explicitamente. O significado mais amplo do termo, no entanto, de acordo com sua natureza, ele pode ser definido como aquelas ações que são resultado de milhares ou mesmo milhões de escolhas egoístas diferentes por tantas pessoas diferentes e, portanto, é coletiva. Um aspecto de nossa sociedade que não se assemelha ao reino de Deus. Para abster-se do pecado social, é preciso ter consciência sobre o pecado e suas consequências para si mesmo e para a sociedade. Independente da sua classe social, o mal está aí e todos são pecadores. Isso ajudará o indivíduo a escolher o caminho certo na vida. Devemos fazer mais do que mudar o sistema. Por mais importante que isso seja, temos de mudar a nós mesmos. Subtópico 2. Teologia da libertação. Veja só, a teologia da libertação nada tem a ver, tá, irmãos, com o culto de quinta ou de sexta-feira que tem aí na sua igreja, tá bom? O que é a teologia da libertação? Bom, simplificando, a teologia da libertação é uma tentativa de interpretar as escrituras através das situações dos pobres. Em grande parte, uma doutrina humanista. Começou na América do Sul, na turbulenta década de 1950, quando o marxismo estava obtendo grandes ganhos entre os pobres por causa de sua ênfase na redistribuição de riqueza, permitindo que os camponeses pobres participassem da riqueza da elite colonial e assim melhorassem seu status econômico na vida. A primeira ofensa à teologia da libertação foi de presunção. Os liberacionistas escreveram como se Deus lhe tivesse concedido uma nova revelação. Era a hora de uma revisão radical do ensino católico que incorporasse a luz de Karl Marx. Os liberacionistas ridicularizaram os modos não transformadores da caridade tradicional e sustentavam que para realmente libertar os pobres era necessário mudar radicalmente as escrituras fundamentais da sociedade com violência, se fosse necessário. Agora, temos a teologia da libertação negra sendo pregada na comunidade negra. É a mesma filosofia marxista, revolucionária e humanista encontrada na teologia da libertação. E não tem mais pretensão de uma base bíblica do que o modelo sul-americano. A falsa doutrina ainda é falsa, não importa como ela esteja vestida, ou que nome fantasia esteja ligado a ela, parece ser bom. Da mesma forma que o fervor revolucionário foi despertado na América do Sul, a teologia da libertação está agora tentando despertar o fervor revolucionário entre os negros na América. Subtópico 3. Liberalismo teológico.
O liberalismo teológico é uma forma de pensamento religioso que estabelece a investigação religiosa com base em uma norma diferente da autoridade da Bíblia. A teologia liberal é a verdade de que Deus é amor, reinterpreta os mandamentos bíblicos sobre o casamento e a pureza sexual. Um Deus amoroso jamais condenaria os relacionamentos amorosos, não importando quem estivesse envolvido. As preocupações éticas modernas parecem dominar o foco das igrejas liberais. Normalmente, os padrões éticos do liberalismo teológico estão intimamente alinhados com os ideais do liberalismo político. O teológico liberal está frequentemente preocupado em promover a justiça racial, a igualdade econômica, o ambientalismo, o acesso ao aborto e a aceitação da homossexualidade. Essas preocupações éticas superam as preocupações doutrinárias. Lidar com a injustiça social é muito mais importante do que pregar as verdades bíblicas de Jesus e a salvação. O grande perigo do liberalismo é a negação da autoridade da Bíblia. Ao negar a verdade das Escrituras, o liberal efetivamente nega o Evangelho. Aqueles que negam que Jesus é Deus, que Jesus era um homem perfeito e que Jesus ressuscitou dos mortos, negam verdades fundamentais que devem ser acreditadas para serem salvas. Uma mensagem que ignora essas verdades centrais do Evangelho não é uma mensagem cristã. O liberalismo teológico não é apenas um ponto de vista diferente sobre certas doutrinas difíceis ou menores. O liberalismo teológico rejeita a doutrina cristã histórica e rejeita a doutrina bíblica. Embora reivindique o nome de cristão, o liberalismo teológico não é cristão. Sinopse do tópico 2, a teologia do pecado social da libertação e do liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico 3, a normalização do pecado. Subtópico 1, crise ética e moral. Já reparou que, como pecado ou mesmo falhas, muitas vezes parecem diferentes em pessoas diferentes? Ou você já se viu revoltado com o comportamento de uma pessoa ou de si mesmo, mas dá um descontinho para um amigo próximo ou ente querido que faz exatamente o mesmo comportamento? É como normalismo o pecado. É assim que normalizamos. Porque não existe pecado, pecadinho e pecadão, irmãos. Muitas de nossas relações sociais são baseadas em pequenas mentiras que contamos uns aos outros, enganando os nossos filhos apenas para sermos enganados por eles de volta. Além disso, uma meia-verdade pode ser tão ruim quanto uma mentira. Muitas vezes, quando normalizamos o pecado, involuntariamente tentamos sentar-nos no trono de Deus, como se fôssemos autoridades onisciente e criadora do mundo. Deus não nos deu permissão para infringir sua propriedade intelectual e reescrever suas palavras, dando-lhes um significado e consequências diferentes. Muitos cristãos progressistas realmente reescrevem as escrituras e mudam as palavras na Bíblia para apoiar suas novas doutrinas que atendem à sua carne e afirmam suas ideias. Aliás, o próximo tema da lição 3, será mais aprofundado no ensino progressista, tá bom? Subtópico 2, imoralidade sexual. A imoralidade sexual
a impureza são apenas formas de ganância no âmbito do pecado sexual. São manifestações de cobiça sexual e expressam um amor falso, que na verdade é ódio, já que o amor busca a pureza dos outros e é altruísta, disfarçando de algo bem, bom e gratificante, porque esses pecados parecem tão atraentes e promissores. Os cônjuges são abandonados, filhos são negligenciados, os lares são destruídos, os amigos são desconsiderados, pois nenhum esforço é poupado para realizar o desejo de ter aquele que é cobiçado, tudo isso em nome do amor. A normalização da mentira, aborto, divórcio, homossexualidade, ganância e outros pecados em nossa nação é culpa de uma igreja adormecida e passiva que se recusa a pregar a verdade e cômoda em preto e branco. Isaías 57:20 diz: os ímpios são como o mar agitado, que não pode descansar, cujas ondas lançam lama e lama. Não há paz, diz Deus, para os ímpios. O pecado é o que fazemos quando não estamos em repouso, descansando com Deus. Tentamos encontrar descanso nos prazeres ilícitos e nos tornamos viciados neles, na comida, nos hobbies e outros prazeres lícitos. E eles enredam nossas almas e nos tornam idólatras. Ou encontramos descanso em prazeres imorais, pecaminosos, sexo ilícito e outras coisas, e nos tornamos escravizados por isso. O pecado é o que fazemos quando não encontramos descanso em Deus. Subtópico 3, a dessacralização da vida. O que isso quer dizer, irmãos? Tirar o caráter sagrado de alguma coisa, desconsagrar, profanar, desmistificar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 12 ao 20. Por causa da revolução sexual, os casos ilícitos se tornaram tão comuns que o sexo é trocado de forma tão casual quanto um aperto de mão. Então, o meu corpo, minhas regras, eles prometem uma liberdade ao mesmo tempo em que escraviza, mas o seu corpo pertence a Deus. As imagens sexuais são televisionadas para dentro das nossas casas de forma consistente e os anunciantes aprenderam que sexo vende, dá dinheiro. Já foi dito que, como seres humanos, temos um cérebro de lagarto ou reptiliano que responde a certos impulsos primordiais, um dos quais é o sexo. O que antes nos fazia corar, dificilmente nos faz piscar os olhos. Tudo faz parte do esquema do diabo para normalizar qualquer tipo de comportamento sexual, irmãos. A comunidade LGBTQIA+,
também tem apoiadores e defensores no governo, porque muitos políticos ouviram seu grito por igualdade e defenderam a sua causa. Mas ainda mais preocupante é que a comunidade LGBTQIA+, tem muitos defensores evangélicos. Mais igrejas estão endossando e incentivando a agenda LGBT, consagrando e chamando gays e lésbicas para liderar suas congregações. O testemunho moral da igreja primitiva nos dá evidências contundentes do que nossos antepassados entendiam que a sacralidade da vida significava. Tratava-se de uma ampla sacralidade da ética da vida que recuava diante do derramamento de sangue e se opunha à participação cristã em práticas que iam do aborto ao infanticídio, passando pelo assassinato, pelos jogos de gladiadores, pela tortura e pela guerra. Por que devemos nos preocupar? Porque Deus se importa. Ele se importa porque ele se preocupa com você. Sinopse da lição do tópico 3 diz assim: quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Para concluir, deixa eu contar uma história, porque não é real, uma história, a história do sapo cozido. Um sapo, por acaso, entrou dentro de uma panela de água fria, recém-colocada em cima de um fogão. O sapo estava confortável, depois de alguns minutos, o fogão é ligado em fogo baixo. E o sapo continua a se sentir confortável e nada tranquilamente, está em um ambiente confortável e limpo. Depois de alguns minutos, a água aquece lentamente e logo a temperatura fica morna. Mas o sapo acha essa temperatura bastante agradável e continua a nadar tranquilamente. Lentamente a temperatura sobe novamente e a água é quente e mais quente do que o sapo aprecia. Mas o sapo, mesmo que a água comece a incomodá-lo, ele não se assusta. Com o tempo a água fica cada vez mais quente e fica muito quente. O sapo começa a achar muito desagradável, mas infelizmente para ele já não tem mais forças para reagir e portanto não pode mais fazer nada para se salvar, mas continua a suportar a situação que foi criada. Ele suporta, aguenta e no final acaba morrendo cozido. O princípio do sapo cozido, irmãos, nos diz que quando uma mudança tão social quanto cultural é realizada de forma bastante lenta e gradual, essa mudança escapa à consciência e por isso não desperta nenhuma reação, nenhuma oposição. Pelo contrário, se a água já estivesse quente ou fervendo desde o início, o sapo teria dado um forte salto para se salvar, sair da panela. Ou pelo menos teria feito qualquer coisa para se salvar. Com essa estratégia, os governos impõem novas regras que de outra forma não poderiam ser inseridas. Vamos nos fazer algumas perguntas. Quem matou o sapo? A água fervente? Quem acendeu o fogo? O sapo é o culpado, porque ele não conseguiu descobrir quando pular fora da panela. Muitas vezes, irmão, delegamos por preguiça, hábito porque muitas vezes não assumimos a responsabilidade e tudo isso leva à consequência de acordarmos tarde demais. Resignamos-nos e muitas vezes nos encontramos com novos hábitos apenas porque eles foram induzidos com a estratégia do sapo cozido. Para evitar isso, precisamos estar atentos, pensar nos efeitos na hora de saltar, antes que seja tarde demais. O objetivo é tornar a massa inofensiva, tão
anestesiada e confusa que nem percebe a gaiola em que está trancada. Somos sapos cozidos em uma panela em fogo baixo. Somos bons soldados de brinquedos que marcham sincronizados sem saber para onde estão indo, muito menos o porquê. A normalização do pecado encontrou você? Deixe-me fazer então algumas perguntas desconfortáveis que eu devo responder para mim também. Você se arrepia quando um filme faz do sexo extraconjugal uma parte esperada da sua trama, ou quando o adultério é proposto em um programa de TV? Você se entristece por aqueles que defendem e até brincam sobre o aborto ou marcham para paradas do orgulho? Se seus filhos ou netos estivessem assistindo aos programas ou filmes que você assiste, você ainda os assistiria? Você está realmente preocupado pelas condições espirituais dos seus vizinhos, colegas e familiares não salvos? Tome cuidado. Você pode ser um sapo que está em uma panela. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.